Olá, seja bem-vindo ao Dica de Livro. E nesse primeiro episódio, o livro que eu trago é esse aqui, O Poder do Hábito. É um livro fantástico e não foi à toa que eu trouxe esse primeiro livro para o nosso primeiro episódio. Bom, o livro é momento, né? E quando encaixa o conteúdo que o livro está trazendo com aquele momento que a gente está vivendo, aí é golaço. Esse livro eu li no início de 2015, lá no começo da Find Me, quando eu sabia que eu precisava aprender mais e aprender mais rápido. E as formas que eu aprendo melhor lendo e conversando com pessoas. E aí eu disse, cara, preciso ler mais, criar esse hábito da leitura para poder acompanhar o ritmo dos empreendedores, dos meus sócios da Find Me. E eu escolhi esse livro justamente por um desejo que eu tinha de ler mais. Então eu gostaria de criar o hábito de ler mais. E aí o autor fala sobre o looping do hábito, que é constituído por 3 etapas: a deixa, a rotina e a recompensa. Ele cita exemplos, por exemplo, como que as empresas de pasta de dente influenciavam ou educaram o mercado para escovar cada vez mais os dentes. Então eles colocaram simplesmente aquele saborzinho de hortelã. Não é que o hortelã ou a menta vai deixar o seu dente mais limpo, mas no final você tem aquela recompensa de ter aquele frescor. Então as empresas identificaram a deixa, fazer os nossos clientes escovarem mais os dentes. A rotina, então a gente precisa educá-los a escovar 3 vezes ao dia, por exemplo. E a recompensa desse maior número de escovadas de dente por dia é aquele frescorzinho no final aquela sensação de limpeza no final da escovação. A mesma forma, empresas de material de limpeza, quando você termina de limpar a casa e fica aquele cheiro de eucalipto. O eucalipto não vai deixar sua casa mais limpa ou menos limpa. Ele simplesmente vai deixar aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de limpeza. Foi a mesma coisa do meu hábito de leitura. A minha deixa, o meu gatilho, o que estava me incomodando, eu precisava ler mais. A minha rotina, eu comecei a ler mais e a recompensa é todo o conhecimento que a gente adquire com os hábitos de leitura. Mas aí isso não acontece do dia para a noite, né? A gente vai aprendendo, de acordo com o autor, a gente vai aprendendo a controlar mais os nossos impulsos e a se livrar das tentações, criando esses hábitos. E aí o nosso cérebro começa a agir como um grande aliado nosso. O nosso cérebro ele é movido por recompensas. E à medida que o nosso cérebro começa a entender que a gente praticando essas rotinas, a gente tem pequenas recompensas no decorrer do dia, da semana, no decorrer da nossa vida, ele se torna um grande aliado nosso. Trazendo tudo isso para a realidade das empresas, o autor ele cita o caso da Target, uma grande rede de supermercado que lá no início dos anos 2000 queria entender mais o hábito de compra dos seus clientes. Lembrando que lá ainda não existiam redes sociais, ainda o Google não era essa potência que é hoje, e aí os caras contrataram uma equipe de analistas que junto com a equipe de marketing da Target foram analisar grupos de usuários e os seus hábitos de compra. E aí eles segmentaram lá por aqueles determinados grupos de cliente e começaram a ver que em determinados grupos de cliente tinha muita compra de comida, refrigerante, cerveja, roupa. Até que surgiu uma fraude no meio desse grupo. E aí eles começaram a acompanhar, mais 2 semanas surgiu mais fralda, compra de fralda. Depois surgiu roupinha de bebê, um berço. Cara, eles identificaram, tem alguém alguma mulher grávida aí. E aí eles começaram a mandar cupons de desconto para compra de fralda, para compra de berço, para compra de material, de coisinhas para bebê, para criança, para recém-nascido.
E aí um senhor recebia isso, ele tinha uma filha adolescente e ele ficava indignado porque chegava aquele material de dica de compra para bebê endereçado para a filha dele. E aí ele foi lá na Target e esculhambou com o gerente. E o gerente pediu desculpas e tal, e ele voltou para casa. 2 semanas depois, a filha dele falou que estava grávida. Ou seja, a própria Target soube, antes dele, de que ele seria avô. Então esse foi um grande case de sucesso da Target, que o autor fala no livro, sobre como entender o hábito de compra dos seus clientes. A mensagem que o livro passa é que boa parte das nossas ações diárias, ele cita até um número, 40% das nossas ações diárias são decisões premeditadas. A gente simplesmente, ou seja, não são decisões premeditadas, a gente simplesmente toma aquelas decisões com base nos hábitos, no impulso. E que, segundo o autor, não há nada que a gente não possa construir ou melhorar se a gente não mudar os nossos hábitos. Ele também cita uma frase muito interessante que nós nunca devemos desperdiçar uma crise séria. E aí tem coisa mais atual do que isso, a gente passando por essa pandemia. Olha só que deixa que a gente tem nas mãos. Como que a gente pode mudar os nossos hábitos, a nossa rotina, para ter recompensas maiores lá na frente. Ele cita inclusive o caso do Barack Obama, que depois da crise de 2008, conseguiu junto ao Congresso leis para aprovarem mudanças no sistema de saúde americano, o famoso Obamacare. Então é isso, nós temos uma oportunidade gigantesca, temos uma deixa, vamos tentar mudar nossas rotinas para que a gente possa colher boas recompensas lá na frente. Gostou? Por favor, curta, compartilhe, mande para os amigos e também mande feedbacks para que a gente possa discutir sobre esses e outros livros. Segue a gente lá no Insta, DiogoVac1982. E também no nosso YouTube, Dica de Livro, com D de Diogo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Essas foram as dicas do Poder do Hábito. Valeu!